A tecelã, ela cria coisas, tá? Então, o primeiro aspecto que a gente desenvolve psiquicamente é a criatividade. Mas não é uma criatividade para fora. Eu trouxe alguns pontos aqui que vocês vão identificar muito nas propostas de cura, né? Por exemplo, para você viver cura através da aquarela, ou através da arte, ou através da dança. Por quê? O feminino precisa, isso em homens e mulheres, precisa trabalhar a sua criatividade. Mas como é que a gente vai fazer isso na tecelã? Com, por exemplo, trabalhos manuais? Não, porque a gente está falando de um arquétipo de funcionamento psíquico. Então, qual que é a primeira coisa que a gente vai criar? Fios. Fios, por quê? A gente tem uma energia psíquica chamada pulsão, e essa energia psíquica, ela é o que a gente utiliza para se conectar, por exemplo, a arquétipos que a gente se identifica. Esse tricô foi minha mãe que fez. Foi minha mãe que fez. Muito bem. Arquétipos que a gente se identifica, e aí a gente quer tecer uma conexão entre eu e o arquétipo, e aí eu vou usando toda a minha energia psíquica para tomar a forma do arquétipo, tá? E aí o que acontece com toda a minha energia psíquica? Chega uma hora, eu não tenho mais energia psíquica. Não tenho mais. E aí eu começo a ficar mal. E isso geralmente quando a mulher tá adentrando a menopausa, ela já não tem mais, ela tá no climatério, ela já não tem mais esses recursos. Então, o que a gente vai fazer? A primeira coisa, a gente vai recolher essa energia psíquica das identificações com os arquétipos, tá? Como? Utilizando de material mítico e arquetípico. Então, são os contos. Por quê? Porque, na verdade, dentro, no feminino, a gente não entende nada, a gente não sabe o que está acontecendo, a gente não sabe exatamente como a gente se tornou quem a gente é hoje. E conforme a gente vai caminhando por esse material arquetípico, a gente vai falando, agora eu entendi, foi isso que aconteceu comigo, e isso a gente vai criando conexão entre os pontos dentro da gente e vai criando um fio, conforme a gente vai recolhendo essa energia psíquica. Essa aqui é a roca que eu tô fazendo, tá? Você está recolhendo, igual aquele negócio de pipa, recolhendo essa energia psíquica que você tinha comprometido, completamente identificada com a heroína, por exemplo, completamente identificada com o arquétipo materno, mãe de todo mundo, responsável por todo mundo. Quando você vai se dando conta do porquê que você se tornou aquilo e começa a ir recolhendo, você vai criando um novelo. Então essa é a primeira criatividade que a gente vai trabalhar. A criatividade de criar fios. E, juntamente com isso, eu vou aprendendo, número 1, a criar a minha própria leitura da realidade. Esse fio ajuda no verdadeiro resgate, exatamente. Então, eu tô explicando bem do beabá como é que a gente vai trabalhando essas coisas no curso. Aí você vai aprender a começar a criar a sua própria leitura da realidade. Vai descobrir que muito daquilo que você leu da sua própria história, você emprestou visões. Para ser aceita, você tomou a visão dos seus pais, da sua mãe, das mulheres ao seu redor, e você vai criando a sua própria leitura da realidade. Tanto da sua realidade interna, quanto da sua realidade externa, quanto da sua história de vida, quanto dos seus relacionamentos. Você vai aprendendo a criar este fio que conecta todas as coisas da sua vida, entende? E que quem domina esse fio? Você. Eu nunca sonhei tanto quanto fiz o curso, porque esse material todo, ele desperta, né? Muito bem, dentro desse processo, que é o começo do curso, a gente também vai começar a aprender a lidar com a roca. A roca é justamente essa ferramenta, essa máquina, né? Para criar os fios antes de tecer, tá? E eu tô deixando aqui, gente, para eu dar minimamente uma visualizada nas perguntas de vocês. Essa roca, então, inicialmente ela é quem para nós? O útero. É o útero. Então, aqui a gente vai aprender a lidar com a menstruação, a lidar com todas essas dores do feminino. Aprender a lidar com essa roca. Tem uma pergunta aqui que eu já vou até responder ela agora, que é... Cadê?
Fale da terceira usina e como transformar realidades. Eu fiz um aulão, aí eu não sei onde que ela assistiu esse aulão, não sei se as meninas disponibilizaram na comunidade, que eu falo que nós temos 3 usinas, tá? A partir do próprio útero. Uma usina que é física, de transformar a realidade, que é através da menstruação, como é que eu vivo cura, vivendo esse sangrar de maneira consciente, que é algo que a gente trabalha muito na Tecelã, inclusive para você que não tem mais útero, para você que já é menopausada, a gente vai falar sobre tudo isso lá na Tecelã. Então, essa é a primeira forma de lidar com a roca. E depois tem a segunda, que é emocional, e a terceira, que é espiritual. Por que eu não abordo nessa aula que todo mundo fala, Dani, fala sobre a terceira usina? Porque a terceira usina, ela implica na sua escolha espiritual. Por exemplo, as feiticeiras vão utilizar essa roca da maneira delas, certo? E cada uma de nós vai aprender a lidar com essa terceira usina a partir da própria escolha de como vai viver a própria espiritualidade, tá? Então, respondendo a sua pergunta, a terceira usina vai ser utilizada a partir da escolha que você faz de como vai viver a sua espiritualidade. Seguindo aqui, então, nessa roca, a gente vai aprender a lidar com o útero, com o sangrar e aprender a fazer novelos da própria história. Por quê? Porque depois a gente vai usar esses novelos para tecer uma identidade própria, feita com fios próprios, que não tem nada a ver com essa coisa de se identificar com arquétipos e de emprestar imagens de arquétipo para conferir autoridade, credibilidade, etc, etc. Segundo ponto que a gente vai trabalhar, a capacidade de gestar que uma tecelã tem. Então, fazendo uma analogia com o próprio arquétipo da tecelã no sentido da mulher que trabalha com tecer. Tecer exige paciência e perseverança. E isso isso é algo que precisa ser desenvolvido. Isso é uma coisa que é muito raro você encontrar numa heroína. Porque, por exemplo, eu coloquei aí umas aulas para vocês sobre simbiose, comecei a falar de simbiose. E aí eu recebi um monte de pergunta que é como corta a simbiose? Então, o que é isso? É a pessoa que não tem habilidade de gestar. Ela não sabe ser fecundada por uma ideia. Nazaré, tenho 60 anos, é importante fazer esse curso. Nazaré, você vai amar. Mas olha, eu te garanto, você vai amar, tá? Eu tenho muitas alunas mais de 60. Tenho muitas, inclusive, mais de 70. Tenho, acho que 2 só com mais de 80, que eu me lembre, assim. Mas muitas com mais de 70 e zilhões com mais de 60. Todas amam, tá? Quanto mais madura é uma mulher, mais ela ama a tecelã, porque ela consegue reconhecer o valor daquilo que está entregue ali, tá? Voltando para a capacidade de gestar. A capacidade de gestar implica que eu aprenda a ser fecundada. Por exemplo, receber uma ideia que eu não tenho controle sobre ela e digeri-la, deixar ela atuar dentro de mim. Deixar dormir e acordar com ela, sem ter controle. Saber que essa ideia dentro de mim, esse novo conhecimento vai me transformar, vai exigir que eu, para tomar este conhecimento, abra mão de outros que estavam naquele lugar. E isso exige paciência e perseverança. Então, imagine que tecer é uma atividade que requer concentração, paciência e dedicação. E a gente vai aprendendo a fazer isso primeiro com o próprio processo, suportar o próprio processo, suportar o próprio mergulho interno que a tecelã exige. Então, falando da pergunta, como que eu faço para cortar a simbiose? Você tem que mergulhar. Porque os fios, eles estão lá no inconsciente profundo, lá no mar do inconsciente. Não corta aqui fora. É lá no profundo. E você tem que suportar esse mergulho. E a maior parte das mulheres, na sua urgência raivosa, né? Nessa heroína raivosa, em débito, impaciente, ela não tem essa habilidade de gestar. Agora,
Quem não tem a habilidade de gestar jamais vai trazer à existência uma nova realidade. Jamais vai chegar no estágio de tecer uma nova realidade. Porque ela nem gestar ela consegue. Como é que ela vai conseguir chegar nessa habilidade de trazer à existência aquilo que não existe? Então, imagina que dentro desse gestar envolve, por exemplo, vou usar uma analogia aqui para você entender. Só uma tecelã, enquanto ela tá tecendo, ninguém sabe o que ela tá fazendo. Só ela visualizou a peça inteira. Vamos supor que seja uma peça de crochê. Só ela visualizou aquilo. Ninguém sabe o que ela tá fazendo. Ou numa costura, ou num tricô, ou sabe? Ou num tear enorme. Ninguém faz ideia. Ela tá lá puxando os fios e arrumando. Ninguém faz ideia do que ela tá fazendo. Quem é que visualizou isso? Somente essa tecelã. E ela tem que ter essa paciência, essa perseverança para seguir tecendo dia após dia algo que só ela vê. Então traz isso para a sua realidade, tá? Então, por exemplo, a tecelã na sua maturidade vai tecer no verão para usar no inverno. Então, quanto mais a gente desenvolve a tecelã, mais à frente daquilo que se manifesta nós estamos. Por quê? Porque nós estamos sempre tecendo no verão aquilo que a gente vai usar no inverno. Falando de maneira simbólica aqui, tá? Da mesma maneira que é a tecelã que vai tecer a roupa do bebê que ainda não nasceu. É a tecelã que vai fazer o enxoval de um casamento que ainda não tem data marcada. E tudo isso envolve a habilidade de gestar. Em último grau, agora falando também dessa usina sendo utilizada, né, de maneira espiritual, é o poder da intercessão. É a habilidade de tecer no mundo espiritual, de chamar à existência, de profetizar no mundo espiritual aquilo que ainda não existe. Ela está atuando numa outra dimensão. E o que ela está fazendo enquanto ela intercede, enquanto ela profetiza? Ela está tecendo uma realidade, tá?